E como o sistema sempre acontece alguns imprevistos, você precisa conhecer o recurso dentro do gerenciador de anúncio para que quando surja problemas que você não consiga identificar ou resolver dentro do gerenciador, de que forma você abre o chamado para que o suporte do Meta Ads possa te atender e encontrar a solução junto contigo. Se você ainda não segue o canal, considere seguir para que você receba dicas para melhorar a sua performance dentro do gerenciador de anúncios e também lembrando que aqui dentro do YouTube da AWS você encontra o curso gratuito de Meta Ads iniciantes, que é para você aprender desde como criar sua fanpage, acessar o gerenciador de anúncio, criar o seu público e também as suas campanhas para que você possa gerar tanto leads para o teu WhatsApp ou para direcionar para o seu e-commerce, seu site, para que as pessoas possam fazer compras direto no seu e-commerce. Dentro do gerenciador de anúncio, você vai encontrar no menu do lado esquerdo da tua tela esse ícone de interrogação, onde você clicando nele aqui, você já vai perceber que ele aparece ajuda. Clicando no ajuda, ele vai abrir no menu lateral do lado direito para que você possa se orientar para tentar resolver de forma autônoma, sozinha, o problema, ou se você quiser falar diretamente com o suporte, é só você ir até embaixo e você vai encontrar aqui, ó, falar com o suporte. É só clicar e ele vai abrir uma janela para você descrever qual é o problema que está ocasionando dentro do seu gerenciador de anúncio e relatar nos maiores detalhes para que eles realmente possam te orientar. E aqui vale frisar, pessoal, que antes de você entrar dentro da aba do suporte, o ideal é você já fazer um pequeno vídeo mostrando qual é o problema que você identificou dentro do gerenciador de anúncio, ou se ele for visível com caixas de informação, onde venha lá relatando o problema, você pode fazer um print dessa tela, salva na sua máquina, no seu computador, onde você vai abrir o chamado, para que você possa anexar no momento da conversa com o suporte. Eu vou mostrar para vocês aqui uma conversa que eu tive recentemente com o suporte para resolver um problema que eu não estava mais conseguindo fazer a programação do anúncio, que é uma tela que você abre para definir se você quer que o anúncio rode apenas na segunda, na terça, e em quais horários que você quer que ele faça essa programação. Ele parou de funcionar nas minhas campanhas, aí eu fiz um print dessa tela, enviei para o suporte e relatei o que estava acontecendo. Como vocês podem ver, ela já está aqui como concluída, mas eu vou entrar nela para que vocês consigam ver o passo a passo desse suporte e entender de que forma que vocês vão fazer essa solicitação quando vocês precisarem resolver algum problema. Clicando nela aqui, ó, eu escrevi o seguinte para eles no detalhes: não está mais habilitada a função programação do anúncio. Você vê que eu coloquei até em caixa alta, que é exatamente o item dentro da criação de campanha que eu não estava conseguindo acessar. Na fase de configuração do conjunto de anúncio, então ele não estava no nível de campanha, ele estava dentro do conjunto de anúncio para poder orientar a pessoa do suporte para entender aonde estava o problema. Mesmo optando para o orçamento de verba total, no conjunto de anúncio, permanece a programação do anúncio em marca d'água e informa que precisa selecionar verba total. E a mesma já foi selecionada. Como proceder para corrigir o problema? Então, eu mencionei aonde, em qual fase dentro do conjunto de anúncio, na programação do anúncio, mesmo com o orçamento total ou orçamento vitalício, dependendo aí do teu sistema, pode aparecer dessa forma. Eu fazendo essa configuração da forma correta, ele não abria a parte da configuração da programação do anúncio. Relatei para eles todo o passo a passo aonde fica a informação e mesmo preenchendo de forma correta, ela não habilitava para que eu pudesse utilizar esse campo. Também anexei para eles a foto desse local e ele aparecendo lá em marca d'água. E dentro dessa conversa, a primeira fase que vai acontecer para vocês, quando vocês enviarem a imagem e o relato do que está acontecendo, a inteligência artificial do gerenciador de anúncio, ela vai fazer uma leitura do que você está solicitando ali, do seu problema relatado, e na sequência ela vai vir com parâmetros de passo a passo para que você possa seguir esse passo a passo para tentar resolver o problema. Então, o seu primeiro atendimento vai ser pela inteligência artificial do gerenciador de anúncio. Entrando aqui no histórico de conversa, vou voltar lá no início para vocês acompanharem. Verifique se o conjunto de anúncio e o motivo pelo qual você não consegue definir uma programação é porque ele não tem
um orçamento vitalício. Mesmo eu escrevendo para ele no chamado que eu estava utilizando o orçamento total, que é o orçamento vitalício, ele pediu para eu verificar, ok? Mas aí a gente faz esse passo a passo de novo. A função programação só está disponível para conjuntos de anúncio que usam orçamento vitalício. Então ele reforçou, mas era uma coisa já conhecida, eu já sabia que ia passar por esse procedimento. Para corrigir isso, siga etapas no seu gerenciador de anúncio. Aí ele passou que eu precisava editar o conjunto de anúncio na seção orçamento, selecionar orçamento vitalício ou total, defina um orçamento total de campanha e aí eu descrevi para ele abaixo. Já está com essa opção selecionada do orçamento vitalício e não libera a função de programação de anúncio. Ele me deu as próximas coordenadas. Faça logout, né? Então, deslogar e logar na conta. Limpe os cookies, né? Ou os caches do seu navegador. Tente numa janela anônima, navegador diferente do que você está utilizando e redefinir o gerenciador de anúncio, e aí ele dá o comando onde fica para fazer essa redefinição. Fiz as solicitações, né, as recomendações enviadas e não resolveu o problema. Mandei novamente para ele as informações e a tela. Nesse quesito, ele já mencionou aqui que a inteligência artificial não conseguiria mais me ajudar e queria passar para um administrador, né, uma pessoa específica do suporte, um humano para fazer o atendimento. Na sequência, ele manda uma série de protocolos, aí eu mandei aqui, bom dia, já estou disponível para teste. Sim, pode me conectar com um especialista humano. E a pessoa entrou em atendimento, passei para ele todos os protocolos do que estava acontecendo, pedi para ele como prosseguir naquele momento, ele só pediu para eu confirmar a conta, mandei os dados da conta, também mandei um anúncio como exemplo, confirmei para ele que poderia ser um anúncio novo, que não era um problema específico dentro de um anúncio, mas que estava recorrente em todos os anúncios, e ele entrou com as verificações de novo, pedindo para fazer todo aquele checkpoint daqueles list, comentei com ele que eu já tinha feito isso, ele pediu que eu não precisava fazer novamente, mas eu refiz todos os pontos para que pudesse ver se sanava o problema, e nesse momento o atendente do suporte do gerenciador de anúncio pediu um tempo para que ele pudesse verificar o que estava acontecendo. E nessa etapa, o atendente do suporte do Meta Ads, ele descobriu o que precisava ser feito. Era uma configuração inicial em nível de campanha, então dentro do conjunto de anúncio eu não estava conseguindo marcar a opção programação de anúncio, mas o problema estava aqui, ó, no nível de campanha. Tinha um item flegado aonde estava impossibilitando abrir dentro da fase 2, na fase do conjunto de anúncio, a programação de anúncio. Como é importante você não errar no momento da configuração original das suas campanhas, para que não afete no conjunto de anúncio e nem no anúncio. Ele identificou aqui que eu tinha feito um flag numa configuração específica dentro da campanha de anúncio que liberava para que a verba do conjunto de anúncio fosse distribuída para vários conjuntos de anúncio, e isso impossibilitava abrir a programação de anúncio. Desmarcando aqui nessa fase de campanha essa informação de liberação para utilizar o orçamento em vários conjuntos de anúncio, automaticamente ele liberou para que eu pudesse abrir novamente a programação de anúncio e definir dias da semana e horário que eu quisesse vincular o meu anúncio. Na sequência, ele só libera para agradecimentos e pergunta se você tem mais alguma dúvida que você possa sanar. Eu acabei fazendo outras perguntas adicionais sobre as atualizações com o suporte, mas é de forma simples e prática que você pode fazer essa solicitação junto ao suporte do Meta Ads. E se você gostou desse conteúdo e se ele é valioso para que você possa continuar aperfeiçoando as suas campanhas dentro do gerenciador de anúncio, não esquece de deixar o seu like e também ativar o seu sininho para que você possa receber sempre os novos vídeos aqui do canal.